Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Um feliz 2023, primeiro vídeo do ano aqui. Nós vamos falar um pouco sobre economia, política, esperança, sobre tudo que vai vir aí pra frente. Eu sempre traço um panorama do ano aí para os inscritos, na minha visão, né? Naquilo que eu chamo de observação arquetípica. E nós tivemos um 2022 aí bem complicado, ano político, que realmente deixou a gente reflexivo no que pensa o nosso povo brasileiro, o quanto que está todo mundo polarizado, né? A visão arquetípica que o brasileiro tem de si. A gente vai bater um papo hoje aí para ver se a gente consegue chegar num consenso. Não quero entrar no detalhe da polarização. Talvez a gente fale um pouco disso, mas eu quero me ater mais ao que os inscritos podem fazer para ter um ano melhor e mais produtivo. No final do ano eu entrei no assunto, como tinha pensado em fazer já no verão, nessa estação do verão, entrar nos códigos arquetípicos, pois eles são muito importantes. Os códigos arquetípicos são mais ou menos assim, eles definiram as eleições desse ano que passou. Os códigos definem o tipo de vida que você vai ter, o que você aceita, o que você não aceita. Claro, colocando códigos novos você muda todas as possibilidades da sua vida. A porta do alquimista, como a gente sempre fala, é a porta do si, né? O passado é o e se. E se tivesse acontecido isso, se tivesse as possibilidades, só quem conhece é Deus. Ou seja, ele é onisciente, por isso ele conhece todas as possibilidades. Em cada ato que a gente faz, desencadeia uma quantidade de possibilidades. E em 2023 eu gostaria que você sempre estivesse muito atento a isso, entendendo que cada ato que você faz gera possibilidades diferentes na sua vida. 2023, o que esperar de 2023? Será um ano de certa desesperança. 2023, para quem vai ter os códigos corretos, não será assim. Porém, para a maioria das pessoas, será um ano de desencanto. Por que, Carlos? Por causa da política? Não, por causa do cenário mundial. O que acontece é o seguinte, houve uma mudança de ideologia no mundo todo. E claro que todo mundo que traz uma proposta nova, e nós já temos essa proposta nova já faz um tempo no mundo, ela vai começar a fracassar. Assim como a religião teve um grande fracasso, religião num contexto geral, na época da pandemia. Ou seja, toda aquela crença que algumas pessoas, a crença falsa, gente. Lembrando que religião, milagres, as pessoas têm uma visão totalmente errada disso, né? Uma visão errada sobre Jesus. O assunto cristianismo foi deturpado, né, por alguns evangélicos, infelizmente, não todos, mas algumas religiões evangélicas estragaram a visão linda que é o cristianismo primitivo, a visão que Jesus trouxe naquela época para aquele povo. Infelizmente isso foi deturpado. E essa visão, como eu tenho o vídeo do imaginário, imaginário deturpado, né, que é o imaginário inverso, você muda a imaginação das pessoas e você acaba destruindo alguma coisa dentro delas que é muito forte, que é na verdade o imaginário mágico, do que o impossível pode acontecer. Isso é importante, Carlos, foge muito da lógica? Pode até fugir, mas quem tem momentos mágicos sabe como é difícil construí-los. E a maioria das pessoas não consegue. Então, em 2023, haverá assim, o que 2022 foi o desencanto da religião. Porém, renasceu muito a fé em muita gente, que precisou se agarrar justamente à fé de que existe algo mais poderoso, algo mais forte, algo que controla tudo isso. Pois o incontrolável se instalou na humanidade, ela não conseguiu lidar
fez o que pôde, a gente reconhece, né? A própria ciência, vamos dizer assim, né, entre aspas, fez o seu estrago e tentou, de certa forma, também redimir, provou para a ciência, né, que poderia estar tentando vencer tudo isso. Mas acontece que isso causa um impacto em você. Você pode achar que não, você pode achar que você tem a mesma visão da religião que você tinha antes, mas não tem. Por quê? Muita gente tinha a visão errada da religião, dos milagres. E teve gente que se apoiou no pensamento mágico errado. Eu tenho uma playlist aqui, né, sobre o despertar dos mágicos, que fala muito sobre isso, sobre esse pensamento mágico errôneo que o ser humano tem. E em 2023 parte disso vai se quebrar, porque esse viés que eu vinha falando de pensamento coletivo da humanidade que veio surgindo vai se quebrar, porque você é feito de resultados. Se você não ver seus resultados acontecendo, você vai realmente entender que aquilo que você está fazendo não está adiantando nada. Então, 2023 vai ser um balde de água fria em muita gente. Vai ser um ano que as próprias estruturas, dá para sentir no ar, elas vão vir para isso. Não vai ser um ano de esperança, sabe? Volto a dizer, para quem captou a questão dos códigos que eu tenho falado, vai começar a compreender. Então, o que esperar para 2023? Pessoas desesperançosas e que vão transpassar isso nos relacionamentos. Você vai poder sentir isso nas pessoas, um certo descontentamento. O mundo que foi feito antes de repetição vai começar a quebrar para muita gente. Muita gente vai começar que tinha aquele sistema repetitivo, ritual de final de semana, aquele churrasquinho, final de semana daquele jeito. Essas pessoas vão começar a sentir que tudo isso, tudo que fizeram na sua existência até aquele momento, não foi bom para elas, e que elas vão precisar tomar um posicionamento novo. Talvez você vá sentir isso esse ano. Mas se você implantar códigos como persistência, resiliência, paciência, esforço, dedicação, esperar resultados para depois, trabalhar muito esperando resultados para depois, você vai ter um ano bom. Você vai ter um ano de recompensas. Não será um ano fácil, pois nós, não tem como não falar um pouco de política. Nós sabemos que nós estamos polarizados em direita e esquerda nesse país. Naturalmente, vamos dizer assim, o atual presidente, ele veio com um viés de retorno, como diz assim, de retorno ao poder, sendo que ele não tinha necessidade, de fazer isso. Mas ele não fez isso para ele fez isso para outro partido, a gente sabe disso. Acontece que esse viés vai ser acreditado muita esperança também. Volto a dizer, é o ano em que vai se quebrar muitas esperanças. É um ano que algumas máscaras irão cair. Ou seja, e se tivesse ficado a porta do alquimista, né? E se o outro tivesse ganhado? Seria nesse mesmo quadro que eu estou falando. É o ano em que as pessoas vão ter seus choques existenciais, porque primeiro passou pelo crivo da religião externa. Agora vai entrar no crivo da religião, do religar interno. Ou você vai encontrar seu caminho para religar a Deus, religar-se a uma estrutura de esperança e fé muito particular, e talvez a religião venha só como um acessório. A religião sempre tentou ser o carro-chefe do ser humano, como se ela pudesse fazer essa religação. Foi provado que não. A pandemia veio e detonou com a religião no mundo inteiro. Não foi só o cristianismo, foi o islamismo, foi o mundo inteiro. Claro que pessoas radicais vão achar que é castigo de Deus e não sei o quê, mas isso é uma minoria, gente. A massa coletiva que pensa é a que controla e materializa o mundo. Entenda isso. Essa que é a grande verdade.
Por mais que você queira fazer alguma coisa, você sozinho, no mundo você não faz nada. Eu guardo muito a tese do mestre Alcione, que ele coloca o seguinte, que se você não montar uma egrégora de pensadores com muita firmeza, com muito foco, você não transforma nada. Ou seja, você sozinho não é nada. Você quer fazer alguma coisa para o mundo, você tem que influenciar um coletivo a pensar, pelo menos caminhar numa mesma direção que a sua. E aí sim, essas pessoas, pensando do mesmo jeito, elas conseguem mover alguma coisinha aqui no planeta, fazer alguma diferença. Mas todos eles acabam se tornando um corpo só. Um grupo de ideias, de pessoas, se torna uma coisa só. É por isso que nós temos que entender que no país há dois arquétipos principais. Quando você tem polarização, você tem dois arquétipos. Ou seja, um tem uma estrutura perfeita de pessoa montada dentro da cabeça daquela pessoa. E a outra também. Então, são duas pessoas que, se você fosse pensar, que uma quer ser melhor do que a outra. Uma quer vencer. Só que o mundo da magia antiga diz assim que, da magia natural, diz assim que o mundo ele é baseado em resultados. Ou seja, tem que ter resultado. É como assim a religião antiga. Olha, veio a pandemia. Aconteceu várias coisas ruins com as pessoas. Uns vão pensar, onde estava Deus? Porque ele está confundindo Deus com religião. Deus não tem religião, para começar. Jesus não veio pregar religião. Acontece que existe uma lei universal que Deus quer que seja cumprido. De alguma maneira, a centelha divina, dê o nome que você quiser. Mas ela está no nosso coração e ela mostra o caminho. Mas a religião antiga, muitas religiões aí, inverteram, deturparam esse caminho. E este arquétipo que hoje tem do brasileiro deveria ser um só. Mas como tem dois, esses dois vão ter que um dia chegar num viés de resultado e se juntar para assim criar essa persona, essa pessoa brasileira que tem que ser uma visão coletiva para ela acontecer. Essa divisão não vai fazer bem nenhum, por quê? Porque aquilo que se chama de viés de direita, que é em grande parte uma parte muito forte financeiramente falando, vai deixar nesses próximos anos de investir no país. Esse viés de direita externo de outros países não vai investir no Brasil também. Ou seja, aquilo que se investe para crescer, para gerar emprego, neste ano de 2023 não vai acontecer. Talvez nos outros anos a gente possa traçar um novo panorama, a gente pode fazer um novo estudo, todo ano eu faço esse estudo, né? E do que esperar, né, no ano de 2022, no ano de 2023, como eu tinha falado, 2022, né, no final do ano, novembro, né, as coisas ficariam muito difíceis. E ficou realmente, não só pelo cenário brasileiro, né, mas pelo cenário internacional. Tem mais um detalhe, né, no ano que vem a Europa vai estar aterrada na crise da União Europeia, né? Atolada na crise com a Rússia, na questão dos gases lá e tudo, o preço aumentando, tudo ficando mais caro. Então, ficando mais caro, vai ter mais xenofobia, essas pessoas não vão aceitar os imigrantes porque eles não têm nem para eles, que dirá para os outros. Como brasileiro, não tem nem emprego para nós aqui. Como você vai dividir emprego com mais gente? Você não tem nem para você. Né? Então, 2023 é um ano que, assim, se você ver isso, você vai entender o que eu estou falando. Mas você também pode entender o seguinte, que o ser humano vai ter a chance de... Esse ser humano que venceu a religião, ele se ligou mais a Deus. Ele começou a entender e confiar mais em Deus como um processo existencial, temporário. Porque através da morte de milhares de pessoas é impossível você não ver que é um fato. Né? Esfregou na cara do mundo, olha, nós somos mortais.
Podemos ir embora desse planeta e acabou. Mas também trouxe uma fé que você se ligando a algo superior, você pode ter uma paz neste momento, familiar, existencial. Mas ninguém aqui está fazendo vídeo para falar disso. Eu estou falando justamente sobre este código que vai existir na sociedade, da desesperança, e que é uma opção, que você pode abaixar sua cabeça no trabalho, no seu trabalho, no sua maquete em casa, no seu trabalho pessoal, e se esforçar mais. Colocar as palavrinhas mágicas que a gente tanto fala aqui do mestre Hélio Couto. Trabalhar, estudar e economizar. Sabe? E vá, como eu sempre falo, hoje em dia a gente vai na feira comprar legumes e nem sempre é mais barato do que no mercado. Mas mesmo assim eu e a Luciana vai. Você sabe por quê? Porque na feira emprega muita gente. Então o mercado ele é uma rede grande, né? Se ele perde aqui, ele ganha ali, ele dá o seu jeito. O feirante não. Mas você vai na feira lá, cada barraca tem 3, 4 pessoas trabalhando, né? Começaram cedo. Não é realmente o preço mais em conta hoje em dia. Mas a gente precisa ajudar, de alguma forma, dividir um pouco do nosso lucro, né? Eu acredito que assim, passe a colocar, se eu posso dar um conselho para vocês, passe a entender que o seu dinheiro é energia. E a energia do seu tempo de vida que você gastou em alguma coisa. Então, ao gastar, se esforce em colocar aquela visão de que sua energia vai para aquela pessoa. Sua esperança, a vontade de um país melhor, de um país que dê certo. Eu quero que dê certo com A ou com B. Não tenho essa preocupação, só que eu quero resultados, sim. Eu quero bons resultados para o meu país. E quero que o povo veja isso. Que é importante ter bons resultados, que as coisas estejam acontecendo. Porque alguns lugares estão dando certo. Sabe, você vai, por exemplo, eu tenho ido muito para o Espírito Santo, né? Eu e minha esposa. E a gente tem percebido que o Espírito Santo, a cidade de Vitória, por exemplo, você pega o SUS lá. O SUS funciona muito bem. É acho que uma das 9 cidades com a nota alta de atendimento de saúde pública. Por que alguns lugares estão conseguindo e outros não? Por que alguns lugares conseguem? São seres humanos que fazem isso, gente. São pessoas. São pessoas que não estão nesse viés de direita, de esquerda, de dar certo ou de dar errado. Essas pessoas estão trabalhando, sendo honestas. E é isso que você tem que entender. Não falo, quando eu digo assim, não é para que você ou eu pense que é uma indireta para alguém, não. É para você se tocar que não, cara, nós temos que fazer a nossa parte. Mas o que eu estou dizendo aqui é que vai acontecer. Vai acontecer esse viés de desesperança em 2023. É o balde de água fria que o pessoal fala. Tanto de um lado quanto do outro, viu? Um vai ficar chateado porque o resultado não foi o que esperava. O outro vai ficar chateado porque vai ficar achando que o dele teria dado certo. Também seria a mesma coisa. O problema é que o mundo hoje está mais globalizado. Bolsa de valores, investimentos, o dinheiro está indo às vezes de um lugar, de um país para o outro, mas ele não vai para um país onde tem esse viés. Então, a bolsa de valor no Brasil nunca vai chamar tanta atenção como vai chamar nesse próximo ano de 2023. Mas, porém, quem continuar firme, forte, trabalhando, vai poder se dar muito bem com esse momento, até mesmo financeiramente. Mas a pessoa vai ter que aprender mais a mexer com tudo isso. Então, 2022 foi o ano, 21, 22 veio, 22 eu acredito que foi o fim mesmo. Assim, as religiões, se você for em todos os templos, você vai perceber que eles perderam muitos adeptos. Antigamente as religiões eram mais cheias, existia mais vontade, e os jovens não terão mais o mínimo interesse
de. Uma minoria sim, mas a massa coletiva, não. A massa coletiva que eu tanto falo para vocês, essa perdeu totalmente o interesse pela religião, justamente pelos resultados que não foram mostrados por uma falsa promessa que algumas religiões tanto pregaram. Porque não deixaram ver a real forma do milagre. Não deixam ver a real forma de Deus na vida da gente, sabe? Fica uma posição dogmática. Infelizmente isso é uma infelicidade, porque isso não dá certo, sabe? Isso é a pior roubada que você pode imaginar. As pessoas não têm noção do quanto é ruim quando você coloca no imaginário das pessoas uma ideia falsa e errônea. Porque por mais que você crê, tenha esperança, uma hora você vai querer que algo aconteça, que algo esteja acontecendo. Sabe, você está na espera, mas você está vendo a coisa indo e aquilo te dá a esperança de que aquilo vai acontecer. Mas quando nada acontece e pelo contrário começa a não ter resultados, aí vem a desesperança forte. O problema é isso no coração do coletivo, da massa coletiva. Isso é capaz de mudar a temperatura, de trazer seca, de fazer tempestades. A mente do coletivo é muito poderosa. Essa que é a verdade, né? Nós somos pequenos deuses aqui, em massa coletiva a gente é atendido. Em sentimento coletivo a gente é atendido por Deus. Então tipo assim, só que tem que ser um sentimento sincero, né? E, infelizmente, desesperança é uma coisa que vai acontecer em larga escala. E se as pessoas poucas pessoas não se aterem a ter esperança, a trabalhar duro e a pensar vai dar certo, vai acontecer algo de bom sim, isso vai culminar numa coisa boa, Deus escreve certo por linhas tortas. O homem mau, as pessoas tirânicas, os fraudadores, essas pessoas não vencem no final. Quem vence no final é Deus, não é direita nem esquerda, é Deus. Deus sabe o que faz, Deus permite o que tem que ser permitido e não permite o que não é permitido. Serenidade profunda em seu coração, obrigado por sua presença até aqui. Tenha força, tenha fé, que sim, muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Essa que é a promessa, na sua vida. Não se preocupe demais com o coletivo, porque a grande massa não sabe o que está pensando, não sabe o que está fazendo. Coloque os códigos corretos na sua vida. O que eu espero em 2023 é o que eu espero para você que me assiste. Para o coletivo eu já sei o que vai acontecer. Para a massa, enquanto o brasileiro não se juntar e formar um arquétipo forte, uma visão de uma persona forte, de um brasileiro forte, que vença a síndrome do vira-lata, como tanto dizem, tanto falam por aí,